Para você que está acompanhando pelas plataformas digitais, você está vendo aí o Renato Tosta, conhecido como Renato da Livre, pré-candidato a prefeito de Paranaíba pelo partido Avante, né, Thalita? Dá o briefing dele aí rapidinho, Thalita. Renato Tosta, 48 anos, conhecido como Renato Ar Livre, é pré-candidato a prefeito de Paranaíba pelo Avante. Empresário, publicitário, produtor rural e estudante do 5º ano de Direito da FIPAR, Renato defende a renovação política, foi candidato a vereador nas eleições de 2016 e tem galgado novos espaços e ideias e também proposto novas formas de gerir. Renato, primeiro o seu bom dia, depois a gente explica aqui as regras da entrevista e aí a gente inicia. Pode dar o seu bom dia para ouvintes. Bom dia, caro amigo e amiga, ouvinte, cidadão paranaíbense. É com grande prazer e honra que eu aqui mais uma vez venho trazer essa opinião política a respeito da gestão 2021 em Paranaíba. Muito obrigado à Rádio Cultura, a Thalita, Leonardo, pelo convite. Estou à disposição. 30 minutos de entrevista, o cronômetro está aqui na minha frente. A gente inicia, quando tiver faltando 5 minutos eu dou um toque pro pré-candidato, depois 2 minutos e assim seguimos os 30 minutos de entrevista. A primeira pergunta quem vai fazer é a Thalita Matsushita. Vamos ativar o cronômetro. 1, 2, 3, ativado. Bom, Renato, primeiro a gente gostaria de saber o que levou você, né, a se apresentar aí como pré-candidato, né, a colocar seu nome à disposição do partido para disputar a prefeitura de Paranaíba. Thalita, o que me trouxe a disponibilizar o nosso nome nessa pré-campanha é entender que existe um espaço em todo o país para que a reforma política seja feita. E não há de se falar em reforma política, Leonardo e todo ouvinte aí que está em casa, se nós não entrarmos e colocarmos novos nomes à disposição, para que a população possa assim avaliar e escolher de acordo com a transformação diária e natural que o mundo político e as gestões devem passar, né? Há uma necessidade de transformação e de novas tendências e de novas gestões em todo o país. Paranaíba, inserida nessa mesma realidade, também busca esta renovação de pessoas no quadro. Entendendo assim, Thalita, nós já vínhamos aí numa caminhada de 30 anos de gestão privada, né? Trabalhando, como você mesma colocou aí, na gestão de uma empresa de comunicação visual. Trabalhamos há 20 anos como produtor rural. Hoje nós temos aí uma produção média anual em torno de 250 animais na parte de nascimento, né? Nós trabalhamos com a cria, recria e uma parte da engorda, né? Produzimos carne, fizemos abate o ano passado, né? Colocamos aí quase 70 toneladas de carne nos frigoríficos da nossa região. Isso é gestão, né? Isso é necessário você gerir, né, sistemas produtivos como um pequeno produtor e empresário que somos, né, para que possamos aí conquistar o nosso espaço no mercado. Essa conquista veio se formulando e se concretizando através de muito estudo, né, Thalita? Eu trago 2 formações praticamente, eu trago a formação em comunicação social, habilidade em publicidade e propaganda, concluído lá no ano de 1994 na Universidade de Ribeirão Preto, e agora estou cursando o 10º semestre do curso de Direito ali das Faculdades Integradas de Paranaíba, as FIPAR, né? Porque entendemos que um gestor público, para se viver a vida pública, é necessário entender de lei, Thalita. Renato, só uma observação, a gente acompanha, inclusive a sua introdução aqui falando sobre renovação, né?
E você tem um discurso mais voltado para o liberalismo econômico. A gente acompanhou as outras entrevistas, acompanha as suas manifestações em rede social. Eu só queria entender, porque você é candidato pelo Avante, né? O Avante é o antigo PTdoB, que é o Partido Trabalhista do Brasil, fundado por dissidentes do PTdoB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, isso em 1989, mudando de nome para 2017. Por que eu quero entender? O Avante, ele tem um posicionamento social-democrata, né? É uma ideologia que ela apoia a intervenção econômica para o bem-estar social, para a promoção do bem-estar social e justiça, como o pessoal diz, né? É um partido historicamente que se posiciona ali no centro-esquerda do espectro político. E você vem como candidato por esse partido, mas o seu discurso, ele prega o liberalismo econômico, né? A função do gestor. Como que a gente entende você, enquanto um liberal na economia, num partido social-democrata que atua no centro-esquerda? Vamos lá, Léo. Excelente pergunta a sua, porque desperta a curiosidade e o esclarecimento dessa ideologia partidária. Veja bem, Leonardo, o Avante, ele houve uma migração estatutária, tá? O Avante, ele entendendo que não mais comungaria da ideologia social-democrata de centro-esquerda, uma grande dissidência nacional dele, né, com raízes ali no estado, principalmente de Minas Gerais, essas lideranças entendendo que não caberia mais esse posicionamento, mas sim um posicionamento social-liberal de apoio de direita, conservadora, família, né, estabeleceu então que havia necessidade de uma migração estatutária. E isso ocorreu ali no ano de 2017, né? Quando então essa dissidência fez a alteração estatutária, colocando no estatuto do partido as novas visões e versões ideológicas partidárias, de apoio às políticas nacionais, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, né? E então essa migração foi feita, foi registrado junto ao TSE e aproveitou-se a estrutura que já existia desse partido, porque já existia toda uma homologação em Receita Federal, a nível de municípios, todos os diretórios municipais e estaduais estavam constituídos, né? E essa aprovação ocorreu em âmbito nacional, né? Então houve mesmo uma mitigação das políticas de centro-esquerda, porque entenderam que uma nova visão liberal deveria ser colocada e como um caminho de desenvolvimento e progresso para o Brasil. E assim, então, o Avante passou a atuar como um partido de direita conservadora. Nós não somos diferentes, né, Léo? Nós viemos aí da iniciativa privada, nós entendemos que a produção é o caminho para o desenvolvimento, é na produção que se gera mais emprego, é na produção que você aumenta a competitividade, que você investe na iniciativa privada porque ela arrasta o social, né? Porque ela gerando emprego, ela põe renda dentro do município, ela desenvolve, tira da pobreza uma grande parcela da população que ainda está, né? Então nós enxergamos dessa forma. E é essa a proposta de gestão que nós queremos trazer e colocar em Paranaíba, Léo. Pro ouvinte entender, então, o Avante, ele vem com uma proposta agora conservadora e liberal, né? Sim, é isso, Léo. Isso, tá. É isso mesmo, tá bom? Renato, eu ouvia você, quando você respondia a primeira pergunta, né, sobre o que impulsionava você a colocar seu nome à disposição. Você falava aí de da nova política, né? A gente ouve muitos políticos falando disso, mas na realidade, quando a gente fala em novas políticas, a gente imagina novas práticas, né, na política, né, enquanto gestor público. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, né? Acho que uma das principais aqui, o que fica mais claro pra gente aqui em Paranaíba, seria a lotação da prefeitura. Muitas vezes os candidatos, os pré-candidatos fazem aí alianças e ficam amarrados quando de fato chegam aí na administração pública. Como que você tem conversado, como que você vê aí essa lotação de cargos na prefeitura e também como que você tem conversado com outros partidos nesse sentido?
Novamente, uma excelente pergunta, bem atualizada e que faz parte do nosso contexto político paranaíbense. Thalita, o nosso posicionamento, ele é um posicionamento anverso ao sistema político que está estabelecido. Nós entendemos que não há como você gerir sem você dialogar e conversar com todas as linhas e composições partidárias. Porém, conversar e dialogar não é fazer negócios, não é negociar, não é lotear, não é vender ou trazer apoios através de uma contrapartida. Nós, então, entendemos que é necessário que a comunidade tenha também inscrito neste próximo pleito candidato, como é Renato Arlivre, que tenha um ônibus vazio, né? Então eu trago comigo uma perua Kombi de pessoas. Por quê? Nós entendemos que para que a transformação de fato ocorra, todos os padrões políticos estabelecidos até hoje devem ser rompidos e quebrados. E para isso nós trazemos então poucas pessoas de apoio político, porque o soberano que irá decidir é o povo, não são os grupos políticos, eles são as minorias. E nós nos colocamos então posicionados nesta vertente pública de que é necessário você ter pessoas que compõem equipe com capacitação técnica, mas não é extremamente necessário para se fazer um governo que você componha ou loteie a estrutura pública, porque senão você já começa condenando essa própria estrutura pública. Ela está condenada e fardada a cumprir acordos políticos, que é o que aconteceu até hoje. Então eu entendendo e visualizando este novo panorama, esse novo prisma nacional de compreensão das políticas públicas, nós então encaixamos o nosso modelo de política, que é um modelo mais enxuto, um modelo de menor impacto em termos de volume partidário, até porque, Thalita, uma das maiores dificuldades que qualquer político novo tem de conquistar no Brasil é um espaço, né? Porque os que estão e os que dominam os grandes grupos políticos, eles não dão o menor espaço, eles querem perpetuar poder por longas décadas, tá? E pior do que perpetuar poder por longas décadas é ainda dar como herança aos seus sucessores essa troca de poder, essa continuidade que aí está e que nós estamos vendo que acontece, inclusive ao nível partidário. Você vê muito bem que alguns partidos, eu não quero citar nomes por respeito e ética, e até mesmo para não receber retaliação e processos, né? Então não há necessidade, porque a população sabe quais são as grandes oligarquias, os grandes grupões políticos que estão se formando, né? Graças a Deus, me parece que nesse pleito uma nova tendência está se formando e candidaturas independentes, pequenas, descomprometidas. A palavra é descomprometidas, Leonardo. Elas estão se formando, estão se fortalecendo para que possa registrar e assim aceita pela Justiça Eleitoral colocar à disposição na urna para o eleitor. É sempre bom a gente imaginar, a gente fazer o raciocínio da União para os estados e municípios. Um questionamento do paranaíbense tem sido em relação a possíveis investigações, tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura, né? Seja por cabide de emprego, super salários, enfim. Renato, você enquanto pré-candidato do Avante, eu queria um posicionamento seu, e aí se você quiser falar também do Sérgio Moro, Lava Jato, enfim. Por que eu vou te fazer essa pergunta? O presidente do Avante, Luiz Tibé, que é deputado por Minas Gerais, né? Ele acabou votando pelo arquivamento de 2 denúncias contra o presidente Michel Temer,
era presidente, né? Denúncias de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. Esse é um posicionamento do presidente do partido. Como seria o prefeito do Avante em relação a indícios de corrupção aqui no município, caso o pré-candidato chegasse à prefeitura pelo Avante, Renato? Veja bem, Leonardo, a história política, como você bem citou, os agentes públicos responsáveis, eles respondem por seus atos na sua pessoalidade e individualidade. Então, o presidente nacional, por ocasião de votar pelo arquivamento, certamente ele ali estava atendendo a interesses políticos partidários, né? O Renato Arlivre não partilha e não comunga desses posicionamentos, tá? No Brasil, nós temos um sistema político estabelecido para se disputar as eleições. Não há como um candidato disputar as eleições fora do contexto partidário. Então você tem que se inserir, vamos dizer assim, num partido com o menor rabicho de corrupção possível, para que você possa legalmente se inscrever na eleição, senão o seu projeto não vai passar de uma utopia ou um sonho. Então você tem que se inserir ali para que você seja a vacina. É como se você fosse a vacina, o antídoto da corrupção. É o que o presidente Jair Bolsonaro fez. Ele entrou no sistema, ele vem ruindo o sistema. Você vê que as bactérias e os vírus estão latindo por todos os lados. Por quê? Porque está ruindo o sistema. A mesma forma, eu digo em relação ao Avante. Veja bem, nós temos a nível estadual uma liderança que é um promotor de justiça, Dr. Sérgio Arfucci, um homem íntegro, um homem do Ministério Público, que colocou o seu nome à disposição da política, porque ele também entende que cada cidadão brasileiro, em especial este que me ouve em casa, tem um compromisso com a transformação, com o novo mundo, com a nova visão política pública administrativa. O combate à corrupção, ele começa lá em casa. Quando o filho faz birra para pedir e para conquistar algum benefício dentro de casa com a família, o pai começa combatendo ali a corrupção, dizendo para o filho, olha, não se venda ou não use artifícios para atingir o seu objetivo. Vamos ser claros, vamos ver por merecimento, por meritocracia. A partir do momento que nós começarmos a colocar a meritocracia como um norte para o nosso desenvolvimento social, cultural, certamente nós estaremos já navegando novos mares e novos ares. Veja bem, Léo, você vê que a corrupção, ela tem que ser combatida em todos os níveis, né, de trabalho público. Você vê, para você fazer uma boa gestão, para você resolver problemas, você tem que começar fazendo um diagnóstico. Você tem que engajar a sua equipe, você tem que investir em inovação, você tem que avaliar os projetos, você tem que mudar essa forma tradicional de se governar. Você tem que utilizar bons indicadores, você tem que ter um jogo de informação, fonte de dados, você tem que trazer para dentro do seu governo a participação da sociedade civil organizada. Você tem que ouvir mais. Nós temos que definitivamente deixar de tomar decisões pelas pessoas sem consultar as pessoas, né? A corrupção, ela muitas vezes é generalizada porque nós deixamos com que os agentes públicos continuem fazendo o jogo da velha política. O toma lá da cá. Olha, eu te dou apoio, você me dá benefício. E vice-versa. No governo do Renato Arlivre, se assim a população entender, como pré-candidato, já me posiciono que não haverá esse tipo de negociação. Não tem toma lá da cá, tem interesse público. Não haverá interferências nesse sentido, não admitiremos de forma alguma interferências políticas, né? Mas estaremos de forma efetiva valorizando a meritocracia, investindo principalmente na humanização, né? Menos barra de ferro e saco de concreto, Léo. Mais humanização, mais investimento na formação do servidor público municipal, né? Menos contrato de trabalho, né? A equipe efetiva da prefeitura, ela tem que ter capacidade de gestão.
Léo, nós sabemos que hoje as PPPs são uma realidade no Brasil. E nós precisamos inserir definitivamente o conceito da parceria público-privada na gestão municipal. Veja bem, nós tivemos aí algumas colocações de colegas pré-candidatos onde eles enxergam investimentos no sentido de trazer para cima do erário público a gestão ou o poder de investimento, onerando ainda mais o erário público, e em algumas propostas que você analisar aí, você vai ver até iniciativas que exterminam empresas que já estão estabelecidas no mercado, né? Isso é totalmente ao contrário da tendência mundial de gestão pública, onde na verdade você tem menos Estado e mais privatizações, porque a privatização ela é mais eficiente, ela gera um retorno de prestação de serviço mais qualificado à população. Você consegue inserir novas técnicas mais modernas de gestão, o serviço, e outra grande ferramenta das PPPs e das parcerias público-privada, Leonardo, é que você pode colocar nos contratos de prestação de serviço cláusulas exorbitantes. Cláusulas que garantam o cumprimento do contrato, inclusive fundo de reserva indenizador, para a falta do cumprimento. Ou seja, você deixa de trazer para cima do erário as dificuldades de gestão, terceiriza isso e fica como fiscal gestor. E leva para a população uma efetividade, uma eficácia e uma eficiência muito maior. Você melhora, de fato, a gestão do serviço público. O Renato, 20 minutos de entrevista. Eu queria saber a sua opinião sobre qual seria aí a prioridade, né, do próximo gestor de Paranaíba. Você, enquanto pré-candidato, o que você vê aí que seria a prioridade para os próximos 4 anos? Outra excelente pergunta, Léo e Thalita. De fato, vocês estão bem antenados com a realidade do nosso município, e antenados com o que está até acontecendo aí a nível nacional. Você vê as lives que todos os canais de comunicação têm transmitido ao vivo. De fato, essas indagações e perguntas estão bem sintonizadas com a nossa realidade. Léo, eu quero deixar aqui já registrado um pedido oficial como pré-candidato. Eu gostaria que a atual gestão municipal pudesse deixar como herança para as próximas gestões uma antecipação de um dossiê público estabelecendo as prioridades e aquilo que está sendo gerido hoje em Paranaíba. Porque uma das situações que nós enxergamos em toda a gestão é que uma gestão, quando termina, ela sai da prefeitura e deixa ali nenhuma herança, vamos dizer assim, em termos de documentos administrativos. Olha, para você estabelecer prioridades, Leonardo, é necessário primeiro fazer diagnóstico. Você tem que ter um norte. Nós poderíamos, se isso for feito nesse período de transição, caso ela aconteça, respeitando aqui ainda a possibilidade de reeleição do atual prefeito, né, que deve ser respeitada essa questão também, enfim, mas ele deve também ter o comprometimento de deixar um dossiê, né, sobre todas as políticas que estão sendo realizadas, para que nós não percamos ali 3, 4 meses fazendo um levantamento e um diagnóstico do município, Leonardo, para que nós possamos ganhar tempo através dessa transmissão, dessa transferência de delegações e de responsabilidades. Veja bem, nós sabemos que nesse cenário atual de pandemia, de diminuição de arrecadação do ativo nacional, de comprometimento das verbas de transferência, seja estadual, federal, a situação econômica do Brasil, ela precisa ser tratada com bastante cuidado e com bastante precaução. Por quê? Porque nós estamos diante de uma realidade de queda de arrecadação. Então, para estabelecer prioridades,
é necessário esse diagnóstico, tá? O engajamento da sua equipe. Não há como você, sem engajar uma equipe, você gerir a coisa pública. Veja bem, fazer um diagnóstico é ouvir as pessoas. Então a prioridade hoje é o extermínio, de fato, da pandemia, né? Eu acho que é a prioridade número 1. Afinal de contas, nós estamos num cenário de perda de vidas. Seja uma, Leonardo, sequer que for perdida, ela é valiosa. Ela nos causa dor. Ela causa dor aos entes. Então, esse combate ele tem que ser maciço e intenso. Gerar emprego, Leonardo. Nós precisamos gerar emprego de uma certa forma, porque a geração de emprego é uma das grandes saídas para essa crise financeira que estará e que está estabelecida já, né? Como que você vai gerar emprego para a comunidade? Porque as pessoas precisam conquistar o seu próprio sustento. O pai de família, o trabalhador brasileiro, ele não quer ser tratado pelo poder público. Ele não quer ser um parasita na economia. Ele quer, de fato, fazer a sua contribuição. Veja o orgulho que um pai sente de chegar à sua casa e, ao se deparar com sua esposa e seus 2 filhos, trazendo a compra do supermercado em suas mãos, conquistada com o suor do seu rosto ao sol. Então, isso é gratificante, isso é que traz felicidade a um pai de família, ao trabalhador. Então ele quer emprego e renda. Para você melhorar e gerar emprego e renda, você tem que trabalhar as políticas de incentivo fiscal, que já são consagrados aí no Brasil, com a isenção do ITBI, do IPTU, do ISS, e pedindo a contrapartida das empresas, que é o projeto de investimento, as expectativas de resultado para o município. Dá prioridade à contratação de pessoas que moram no município, para que você deixe grande parte dessa renda aqui no município. É preciso melhorar a educação, é preciso tirar a construção civil da recessão, treinar o trabalhador, oferecer mais informações sobre o mercado, né? Nós não temos informações sobre o mercado. O poder público não está gerindo isso para nós, ele não está trazendo isso para nortear os investimentos, para nortear a visão mercadológica. É preciso o poder público participar dessa gestão de informações sobre o mercado. Treinar o trabalhador, é preciso trazer o Senai para preparar o nosso trabalhador, especialmente, para aquelas indústrias que foram conquistadas, né? Nós precisamos preparar a mão de obra para isso. Nós precisamos incentivar e fortalecer as empresas produtivas. Nós precisamos aumentar a participação da mulher no mercado, Leonardo. E nós precisamos qualificar os jovens, aumentar o acesso aos serviços de suporte ao trabalhador. Precisa ter mais creche para esse trabalhador e colocar a sua mão de obra à disposição. Precisa atender essa necessidade da população. Então, falar em prioridade, não há como limitar numa cidade pequena como a nossa, que vem vindo numa trajetória já há longos anos de perda de status econômico em toda a região. Deixamos de ser a capital do Bolsão para ser apenas a costa leste do estado. Então isso precisa ser combatido e as prioridades são imensas, Thalita. 3 minutos ainda nos restam. Será uma resposta objetiva e já fazendo as considerações finais. Qual a opinião do Renato, pré-candidato, sobre a atual gestão do município? Leonardo, dar uma opinião sobre a atual gestão do município seria injusto da minha parte qualificar como boa, média, regular ou ruim. Até porque, quando se fala em gestão municipal, você envolve o servidor municipal. E nós temos aí vários setores em que os servidores municipais deram da sua própria vida e dão atualmente e intensamente de suas vidas para a prestação do serviço público. Mas a atuação do prefeito. Aí sim, gestor, agora prefeito. Beleza. Então vamos falar da pessoa do gestor. Veja bem, o gestor, ele cometeu acertos e erros, né?
Porque, afinal de contas, em 3 anos e meio, 3 anos e 7 meses que já se passaram, não pode se dizer que o atual gestor só cometeu erros. Cometeu alguns acertos também, até porque a equipe que ele tem passou a dar esses acertos, ok? Então, eu avalio, juntamente com toda a população, que a atuação do atual gestor foi uma atuação ruim. Foi uma atuação ruim, porque a população está dando aí, através de informações e entrevistas e relatos que já foram apurados, 75% desaprova o governo do atual gestor, certo? Então, como pessoa e gestor, ele não conseguiu essa aprovação pública. Isso ressalvo e deixo fora dessa avaliação o servidor municipal, que é o braço direito e a ferramenta de serviço público. Renato, 1 minuto para suas considerações finais, os microfones estão abertos. Obrigado a todos vocês, caros ouvintes, que ficaram aí nesses 30 minutos para ouvir a nossa história de vida e a nossa pequena história de trabalho aqui em Paranaíba. Eu agradeço muito a sua disposição. Digo que não se mede uma pessoa, o que se caracteriza não é a altura, o peso ou os músculos que a tornam uma pessoa grande, mas é o tamanho do seu coração. Nós precisamos olhar com mais amor à comunidade. Nós precisamos ver quem de fato tem uma história construída aqui no município de Paranaíba. Nós precisamos olhar quem de fato já é experimentado pela administração pública. Eu não poderia deixar de terminar essa entrevista, Leonardo, agradecendo aqui a toda a equipe da cultura e dizer para você uma palavra que está lá no Salmo 33:12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu. Leonardo, sem Deus não há como nós construirmos uma gestão eficiente.